Lembra desse rosto? Lembra dessa jovem? Nós falamos e muito dela nos últimos dias aqui no nosso Balanço Geral. É uma jovem que foi para Belo Horizonte. Ela é daqui de Uberlândia, arrumou um namorado e foi morar na capital mineira. Ela, uma apaixonada por artes também. Ela que trabalhava, tinha um emprego, seguia direitinho o horário. Segundo a família e segundo os amigos, nunca teve contato com drogas. E quando bebia, era uma latinha de cerveja e olha lá. É o caso de uma jovem que foi brutalmente assassinada e depois teve o corpo enterrado e concretado neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui. A polícia só descobriu porque os vizinhos perceberam um cheiro forte e avisaram as autoridades de segurança e todos, evidentemente, já estavam em busca do desaparecimento dessa jovem. Ela foi localizada, o corpo foi reconhecido e agora existe toda uma investigação para ser feita e entender o que de fato aconteceu e a motivação desse crime. Num primeiro momento, a informação que foi repassada é que essa jovem foi receber o dinheiro de uma dívida. Mas depois da prisão e investigações estão dando conta para a Polícia Civil do nosso estado que o que fizeram com essa jovem, o que a dupla fez com essa jovem, foi um absurdo. Existe a possibilidade dela ter sido abusada sexualmente mesmo depois de morta. Hoje de manhã aconteceu aqui em Uberlândia o enterro, a despedida dessa jovem, Clara Maria. E a nossa equipe de reportagem esteve lá. No primeiro momento, a família foi muito clara com a nossa equipe de reportagem, desde quando aconteceu o fato, sempre aguardando as investigações, falaram que prefeririam ficar em silêncio, respeitando todo o trabalho que estava sendo feito pelas autoridades, e o momento era muito difícil, até mesmo para assimilar tudo que estava acontecendo. Mas hoje, a família resolveu falar. Então chama a sua atenção, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, agora exatamente 12 horas, meio-dia, Débora Pérez chega com todas as informações e foi a Débora que conversou com a família. Débora, a justiça deve ser a palavra mais usada pela família neste momento, né? Com certeza, Rafa, e foi exatamente com essa intenção que a família quis falar com a imprensa, para que esse pedido de justiça ecoe o mais alto possível e consiga chegar o mais longe possível também. A família está muito abalada com toda essa situação, a mãe esteve aqui presente, a mãe que mora aqui na cidade de Uberlândia, tem acompanhado de perto todo o noticiário e todo o processo também de investigação, está extremamente abalada com toda essa história. As irmãs, a Clara era uma jovem que tinha 3 irmãs, as irmãs estão segurando na mão dessa mãe e elas estão tentando compreender exatamente o que aconteceu, mas é muito difícil. A gente está desde a última semana compreendendo ao lado da polícia, tentando acesso às informações, buscando, mais notícias em relação a toda essa história, e a cada informação que chega a gente fica mais indignado com aquilo que a gente tem que trazer aqui para os nossos telespectadores. Então hoje a gente veio em busca de mais informações em relação a essa investigação que ainda está acontecendo lá na capital do estado de Minas Gerais, é claro que com ramificações, buscando mais informações exatamente de como era o convívio dessa jovem de apenas 21 anos que morreu dessa forma tão bruta, né? Hoje pela manhã, então, o corpo da Clara foi sepultado aqui no cemitério de onde eu converso ao vivo com vocês, no cemitério Campo do Bom Pastor, aqui na cidade de Uberlândia. A família optou, como eu disse para vocês, por não fazer um velório, fazer uma cerimônia de despedida mais reservada, contando apenas com os amigos mais próximos, familiares mais próximos. Foi uma cerimônia muito reservada mesmo. Vocês estão acompanhando, inclusive, imagens desse momento de despedida. A família fez ali, eles soltaram balões, fizeram homenagens, fizeram também orações nesse momento tão complicado que está sendo para eles que estavam acompanhando a vida da Clara lá na capital mineira, ela que era um entusiasta do mundo da arte, gostava muito de acompanhar isso e foi para lá em busca de uma vida, em busca de oportunidades. Ela já estava lá há cerca de 1 ano e meio. A família então notou o desaparecimento dela a partir da quinta-feira, eles entraram em contato com a polícia, começaram então todo aquele processo
processo de buscas e foi aí que o corpo dela então foi encontrado lá na região da Pampulha, na casa do principal suspeito de toda essa história. A forma como esse corpo foi encontrado fala muito sobre a brutalidade que foi imposta a essa jovem de apenas 21 anos. O corpo dela foi encontrado enterrado sobre uma camada de concreto lá na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Essa jovem chegou a ficar 72 horas desaparecida. Como eu disse para vocês, ela já morava em Belo Horizonte há cerca de 1 ano e meio com o namorado e tinha então todo esse amparo aqui da família que estava na cidade de Uberlândia. O que a gente tem de informação para contar em relação a essa investigação? 2 homens estão presos pelo assassinato dessa jovem. A investigação começou a partir do momento em que a jovem desapareceu. As últimas mensagens que foram enviadas por ela já são também objetos de uma investigação que está sendo feita pela Polícia Civil. Ela chegou a enviar a mensagem a um amigo de trabalho dizendo que tinha ido fazer uma cobrança a um ex-colega dela de trabalho. Então tudo isso está sendo analisado dentro de um estudo que está sendo feito pela Polícia Civil. A família, que estava sempre acompanhando esse processo de investigação ao lado dos policiais, estavam sempre conversando com a gente, mas preferindo manter ali um certo distanciamento, até mesmo para que eles pudessem entender, né, o que estava acontecendo, qual era o crime que essa jovem de 21 anos havia passado. Mas hoje foi um pouquinho diferente, a gente teve a oportunidade de conversar com essa família e você vai conferir agora trechos de uma entrevista que foi feita com a irmã mais velha da Clara Maria, a Adriele, que conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes e pediu muito o nosso apoio nesse pedido de justiça e você confere agora. Não existe reparo, é imensurável a dor, a magnitude dessa situação. Não existe reparo. A gente fica até meio histérica. Mas agora é um processo, é um começo de uma causa que vai precisar ter muitas vozes. Porque o que a gente quer é justiça por Clara. E isso não é superficial, e não é só por ela, é em prol de tantas outras no anonimato, tantas outras que estão por vir. E é isso, a gente quer justiça por Clara. É muito difícil falar nesse momento. É muito desrespeitoso até. Só que a gente precisa de aliados. A gente precisa se unir. E a gente vai se unir. A gente vai. Ela era luz, ela era intensa, ela era maravilhosa, ela era engraçada, ela era talentosa. Essa é a irmã da Clara Maria, a irmã mais velha que está tomando a frente agora nesse momento tão complicado para essa família. E essa que está ao lado da irmã é a Júlia, uma amiga que a Clara tinha lá em Belo Horizonte, uma amiga que veio participar desse momento de despedida tão complicado aqui na cidade de Uberlândia. Então, Rafa, a gente que já está há alguns dias dentro dessa cobertura, acompanhando de perto todos os passos dessa investigação, a gente vai precisar ainda se atentar a muito do que vai ser feito daqui para frente, porque é uma investigação que só está começando, como eu disse para vocês, esses 2 homens estão presos pelo assassinato dessa jovem, eles estão sendo investigados e agora começa todo aquele trabalho minucioso de entender qual foi a participação de cada um deles, por quê, qual foi a motivação e tentar buscar entender quais foram os últimos passos ali, a dinâmica que envolve esse crime que aconteceu lá na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eu conversei com essa família hoje pela manhã, eles estão muito abalados e com certeza vão precisar muito do apoio que a gente tem para dar para eles e nossa voz aqui também ecoando cada vez mais essa história que é muito difícil de contar, né, Rafa? É muito difícil e lembrando, o Balanço Geral está em cima dessa história já há um bom tempo, desde o desaparecimento até, infelizmente, a notícia da localização do corpo e da confirmação da morte, infelizmente, dessa jovem. 3 pessoas foram presas. Um foi liberado depois das investigações. Os 2 presos estavam presos em flagrante, mas a prisão se tornou uma prisão preventiva porque eles confessaram a prática criminosa. Tiago Schaffer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel. Tiago, de 27, Pimentel, de 29 anos. Cometeram esse crime bárbaro. E conversas através de aplicativo também estão sendo minuciosamente investigadas. Segundo informações da Polícia Civil, um deles chegou a relatar com amigos o desejo de ter uma relação com um cadáver. Então existe a possibilidade de um crime de necrofilia, de vilipêndio, além evidentemente do feminicídio, da morte dessa jovem, da ocultação de cadáver e também possivelmente desse abuso que pode ser comprovado através de exames que foram feitos no corpo dessa menina.
São investigações que precisam ser realizadas, mas ainda bem que a polícia rapidamente conseguiu localizar esses dois criminosos. Mas outro questionamento que foi feito pelo namorado da vítima e pela família da vítima, no desaparecimento. Eles queriam uma velocidade em relação ao trabalho feito pelas autoridades para localizar essa menina a partir do momento que ocorreu o desaparecimento. Para quê? Evitar uma tragédia, um crime como esse que aconteceu. No nosso Código Penal, quando a gente fala em reparação, não existe uma reparação através de uma pena. Mesmo que esses dois que confessaram o crime fiquem presos durante 30 anos, nada devolve a vida dessa jovem. E nada vai tranquilizar a vida dessa família depois dessa tragédia. O importante é que pessoas que tenham esse tipo de pensamento sejam responsabilizadas, sejam presas, com o objetivo de evitar outras vítimas. Outras vítimas. A gente segue acompanhando todos os detalhes dessa investigação e a qualquer momento, tendo alguma novidade, a gente para aqui o balanço e traz os detalhes para você. E a família, como eu fiz desde lá do começo, o nosso respeito, a nossa solidariedade e o clamor por justiça, não só da família, mas a nossa sociedade também tem que fazer esse clamor e esse pedido. Precisamos de justiça em relação a esse caso. Que bom que a polícia conseguiu prender, mas será que se tivesse trabalhado com mais agilidade antes, a situação poderia ser diferente? São questionamentos que nós fazemos. A gente segue acompanhando de perto. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto.